Então, pessoal, bom dia a todos. Eu quero iniciar aqui a nossa aula pedindo desculpas a vocês pela demora, desculpa pelo atraso e agradecer pela paciência de vocês, agradecer pela tolerância aí em esperar essa nova formatação aí, que eu espero que seja breve e espero que voltemos tão logo à sala de aula. Afinal de contas, o contato pessoal é sempre melhor, né? Mas, por enquanto, diante dessa pandemia aí, a gente tem que lidar com essa nova sistemática, nos adaptarmos. Inclusive, desde já eu já peço desculpas a vocês também pelos erros, pelas deficiências. Eu estou me adaptando a essa situação, me adaptando a essa realidade, que eu não tinha costume nenhum. Vocês não vão ver aí um vídeo tão interessante, em termos de qualidade. A minha própria dicção que não é tão boa assim, mas vou me esforçar bastante. Com relação ao nosso conteúdo, eu lembro que a gente estava tratando de princípios processuais penais relacionados aos recursos, mais precisamente o princípio da non reformatio in pejus. Esse princípio, pessoal, ele se aplica quando houver recurso exclusivo da defesa. Somente a defesa recorreu, a sua situação não pode ser piorada, ainda que haja um erro material do juiz. Por exemplo, o juiz, na dosimetria da pena, era para condenar o acusado a 9 anos de prisão, condenou a 6 por erro matemático mesmo, erro aritmético no cálculo da pena, e o MP se conformou com essa decisão. Com essa conformação da acusação, já era. Transitou em julgado para acusação, a defesa somente a defesa recorreu, o tribunal percebeu esse erro material e não pode fazer nada. Nada. Princípio da non reformatio in pejus indireta. Ele é um princípio que favorece a defesa, mas só se houver recurso exclusivo da defesa. Atentem ao termo, recurso exclusivo da defesa. Eu lembro muito bem do caso do cantor Belo, que de Belo não tem nada, né? Ele foi condenado, salvo engano, por tráfico de armas e apelou da decisão, com certeza teve boa assessoria jurídica, mas apelou, objetivando diminuir a condenação, mas teve apelação também do MP. E o Tribunal de Justiça, analisando essas duas apelações, aumentou a sua pena, a pena atribuída ao cantor Belo. Aumentou por quê? Porque houve recurso da acusação. Se somente ele tivesse recorrido, ou o tribunal mantinha a condenação ou reduzia. Piorar não podia, em hipótese alguma. Percebam que esse princípio está inclusive expresso lá no artigo 617 do Código de Processo Penal, e eu vou aqui ler a redação com vocês, para a gente fixar melhor. E esse artigo diz que o tribunal, câmara ou turma, atenderá nas suas decisões ao disposto dos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Então, somente o réu apelou, ele não pode ter a sua situação agravada. Tessiane, só isso? Só esse fundamento? Não, aqui há um desdobramento de dois princípios. Princípio do favor rei, que favorece ao réu, e princípio da presunção de inocência. Então, desdobra-se esses dois princípios, também aí com relação ao princípio da non reformatio in pejus, e a gente já tratou deles lá atrás, para assegurar ao acusado que, em recurso exclusivo da defesa, a situação dele não pode ser piorada, dele, acusado. O artigo 626 também, parágrafo único, assegura isso, quando do julgamento da revisão criminal. O tribunal que julga a revisão criminal, em hipótese alguma, pode piorar a situação do acusado. Tanto é que a revisão é uma ação autônoma de impugnação, ela não é recurso, mas se aplica a ela esse princípio. É uma ação autônoma de impugnação exclusiva da defesa. Não existe revisão criminal pró-sociedade, a gente sabe disso. Ela só pode ser ajuizada em favor da defesa e, no máximo, a situação do acusado, digamos assim, vai ficar empatada. Piorar em hipótese alguma. Está lá no 626, parágrafo único. Vamos dar uma lidinha aqui para fixar melhor. E ele diz exatamente o seguinte. Artigo 626
também do Código de Processo Penal, o julgamento procedente da revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer forma, não poderá agravar a pena imposta pela decisão recorrida. Ou seja, pessoal, ajuizou a ação de revisão, o acusado não pode ter a sua situação piorada. Princípio também da non reformatio in pejus. Previsto aí no 626, parágrafo único, e 617. 626, repito, com relação à revisão criminal. Há também uma ampliação desse princípio. O princípio da non reformatio in pejus indireta. O que quer dizer isso, pessoal? Havendo recurso também exclusivo da defesa, numa situação em que o acusado foi condenado, houve recurso exclusivo da defesa e o tribunal anulou a sentença. Por exemplo, o acusado foi condenado a uma pena de 6 anos, somente ele apelou, o tribunal resolveu anular a sentença e, para que não haja supressão de instância, devolveu o processo ao juízo ao juízo de primeira instância, para que ele proferisse nova sentença. Nesse segundo julgamento, o juiz de primeira instância não pode ultrapassar a pena além dos 6 anos. Repito, a sentença foi inicial, a sentença primeira condenou o acusado a 6 anos de prisão. Somente o réu apelou, recurso exclusivo da defesa. O tribunal anulou a sentença e devolveu o processo ao juízo de primeira instância. Esse juiz de primeira instância, esse mesmo juízo está limitado a um patamar de 6 anos, ainda que ele observe que caberia no segundo julgamento uma pena maior. Esse é o princípio da non reformatio in pejus indireta. É o chamado também aí o efeito prodrômico da sentença, porque uma sentença nula produz efeito. Percebam, a pessoa foi julgada, processada, julgada, condenada e após a anulação da sentença pelo tribunal, a sentença ainda continua produzindo efeito, porque o juiz está limitado àquela quantidade de pena, aquele quantitativo de pena fixado anteriormente. O juiz de primeiro grau. Então, assim, efeito prodrômico, e concurso gosta muito de escolher esses termos um tanto quanto diferente. Então, pessoal, esse aí, non reformatio in pejus indireta. Lembrando sempre, recurso exclusivo da defesa. Também temos a non reformatio in pejus indireta e incompetência absoluta. Se aplica nesse caso. Vejam bem, a pessoa é processada, julgada, condenada na justiça estadual. O réu, exclusivamente o réu, apela. O tribunal, verificando que a justiça estadual é absolutamente incompetente, anula todo o processo e remete para a Justiça Federal. Chegando no juízo federal, esse juiz federal está limitado à pena imposta pela Justiça Estadual. Vamos exemplificar. Aqui na nossa região, principalmente, iniciou-se a investigação, depois iniciou-se o processo por crime de tráfico de drogas, a pessoa foi denunciada, processada, julgada, condenada, e depois descobriu-se que, na verdade, a droga ela tinha destino para o exterior, ou seja, o tráfico não era doméstico. É um tráfico internacional de drogas e a competência aí é da Justiça Federal. E na apelação, o Tribunal de Justiça percebeu esse detalhe e remeteu o processo criminal para a Justiça Federal, para a Vara Federal. No nosso exemplo aqui em Petrolina. O juiz federal de Petrolina está limitado à quantidade de pena fixada pelo juiz estadual. Aí, pessoal, nós temos duas correntes. A primeira delas, capitaneada pelo jurista Eugênio Pacelli, ele diz que o juiz natural, no caso aqui o juiz federal, não está limitado à pena fixada pelo juiz estadual, exatamente por ser o juiz estadual absolutamente incompetente e ele, juiz federal, ser o juiz natural para julgar aquele processo. Então não há por que ele ficar limitado a essa quantidade de pena. E já uma segunda corrente, que prevalece inclusive na jurisprudência do STJ e do STF, entende sim que o juiz federal, ao receber os autos da Justiça Estadual, ele está limitado à pena que foi fixada lá
no juiz estadual, mesmo esse juiz estadual sendo absolutamente incompetente. Então percebam que a dimensão da não reformar impégios, ela é bem elástica, ela é bem grande, atinge inclusive a hipótese de incompetência absoluta, na visão da jurisprudência. Doutrina tem entendimento diferente, doutrina minoritária, na verdade, mas há entendimento diferente. STJ e STF, como eu falei, entendem que vincula, e mesmo assim o juiz natural, o juiz federal, que é o competente, no caso aqui que eu mencionei, está limitado aí à pena que foi fixada pelo juízo incompetente, no caso a Justiça Estadual. Mas ainda tem mais, com relação ao não reformar impérios. Ela também se aplica nos julgamentos proferidos pelo júri. Por que eu estou fazendo essa indagação? Porque há aí a soberania dos vereditos, né? A gente sabe que os jurados são soberanos nos seus julgamentos e essa soberania tem que ser respeitada. Então, assim, condenou-se no júri. A pessoa é acusada de homicídio, é processada, julgada e condenada pelo corpo de jurado, pelo corpo de sentença, e somente a defesa apelou dessa decisão. A pergunta é, num segundo julgamento, apelou, o tribunal cassou o primeiro júri, devolveu os autos para realização de um segundo júri. Nesse segundo júri é possível haver uma condenação a pena maior? Aqui é uma divergência, mas o que se entende é que o júri, o corpo de jurados do segundo julgamento, pela sua soberania, pode sim fixar uma pena maior, pode reconhecer agravantes e qualificadoras não reconhecidas no primeiro julgamento, se reconhecer as mesmas circunstâncias fáticas do primeiro julgamento. Então, aí o Conselho de Sentença estaria aí, nesse caso, agindo com sua soberania. Agora, foi o que disse o Supremo Tribunal Federal. Há um caso, um exemplo aí, inclusive esse exemplo está no próprio livro de Renato Brasileiro. A pessoa foi condenada no primeiro júri, aliás, absolvida, um acusado, e no segundo júri foi condenado a uma pena de 6 anos de reclusão, e dessa pena ele interpôs recurso de apelação para o TJ, e o TJ anulou o segundo julgamento, e essa pessoa foi a júri pela terceira vez. Num terceiro julgamento, ele foi condenado a uma pena de 12 anos de prisão. Percebam, no segundo julgamento foram 6 anos de condenação, ou seja, foi condenado por homicídio simples. Já no segundo julgamento, uma pena de 12 anos, homicídio qualificado. O corpo de jurados reconheceu a qualificadora que não tinha sido reconhecida no segundo julgamento. E aí, ele cumpre a pena a partir dos 12 anos ou cumpre a pena de 6 anos? Aí o Supremo disse que, no caso concreto, o juiz reconheceu a pena de 12 anos, mas substituiu ela pela pena de 6 anos, fixada no primeiro julgamento, por conta do princípio da não reformatio impégios. E esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse, julgando o HC 89544, que se aplica também o princípio da não reformatio impégios à soberania dos vereditos. Então, ele disse, o Supremo, na sua visão, que, havendo recurso exclusivo da defesa, não pode a situação do acusado ser piorada, ainda que seja em julgamento pelo Tribunal do Júri, ainda que exista a soberania dos vereditos. Deixa eu mostrar aqui a vocês a notícia do Supremo Tribunal Federal, e que veiculou essa notícia desse HC para a gente fixar aqui melhor. Me permitam aqui a mudança, e vocês vão ver aqui que eu acabei perdendo aqui. Vocês vão ver aqui, eu vou achar aqui já a notícia do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que, reforçando esse entendimento, não era possível aplicação de pena maior, mesmo o crime sendo julgado pelo Tribunal dos Júris. Pessoal, eu vou ficar devendo aqui essa notícia. Muito em breve aqui eu mostro para vocês. O HC é o 89544.
Vocês podem dar uma pesquisada no próprio site do Supremo Tribunal Federal. É fácil também achar no Google. É porque a internet aqui está muito lenta mesmo. Se for procurar aqui, vai perder um tempo imenso. Então, eu prefiro até avançar um pouquinho. Mas, qualquer coisa, pesquise pelo HC 89544. É fácil de deixar até pelo Google. Avançando aqui um pouquinho, temos também o princípio da reformatio in melius, ou seja, reforma para melhor. O que é que diz esse recurso? Me permito aqui mostrar a vocês. Reforma para melhor. Quando houver recurso exclusivo da acusação, a situação do acusado pode ser melhorada. É exatamente o contrário, né, pessoal? Aqui, em um recurso exclusivo da acusação, pode a situação do acusado ser melhorada. É bem verdade que alguns doutrinadores são contra esse princípio, por violação ao princípio do devolutivo. Eles entendem que não pode ser aplicado porque houve apenas a devolução do que foi impugnado pela acusação. Mas prevalece que sim, havendo recurso exclusivo da acusação, a situação do acusado pode sim ser melhorada. Isso é bem batido nos tribunais, é bem tranquilo na jurisprudência, é reconhecido e é bem aplicado. Beleza? Pessoal, aqui com esses dois princípios, a gente encerra. Aliás, deixa eu só complementar. Esse princípio da reformatio in melius, reforma para melhor para o acusado, quando houver recurso exclusivo da acusação, é uma interpretação a contrário senso do artigo 617. É isso que a grande maioria diz, a jurisprudência e a grande maioria da doutrina. Interpreta-se o artigo 617 a contrário senso, para dizer que recurso exclusivo da acusação, nessa situação, pode sim haver melhora para o acusado, mesmo que ele não tenha recorrido. Ok? Encerramos aí a parte de princípios relacionados aos recursos. A aula de hoje é um tanto quanto curta, porque eu quero finalizar aqui teoria geral dos recursos e iniciar no nosso próximo encontro, ainda que virtual aqui, obviamente, recursos em espécies. Aí a gente vai falar de recurso em sentido estrito, apelação e demais recursos, detalhando cada um deles, ou seja, recursos em sentido estrito. Um pontozinho interessante é com relação ao direito intertemporal e os recursos. Próximo pontozinho aí para dizer o seguinte, qual é a lei que se aplica ao recurso? Qual é a lei que deve ser utilizada quando dá interposição do recurso? Então, isso pode gerar alguma confusão, porque a pessoa é denunciada no momento e sentenciada em outro. Isso pode levar anos. Infelizmente, isso é bem comum no nosso judiciário. A carga é muito grande, principalmente com relação aos réus que respondem a processo solto. Às vezes demora muito de resolver a situação, demora muito de ser proferida a sentença. E a questão é, qual é a lei que se aplica ao recurso? Então, para não gerar dúvida, pessoal, a lei que se aplica ao recurso é aquela lei que está em vigor no momento da decisão. No momento da decisão recorrível. Vocês podem até achar um pouco estranho, mas prolatada a decisão, às vezes demora muito de ser mesmo até intimado as partes. E aí demora muito para se interpor um recurso. E nessa demora possa ser que haja uma mudança legislativa. Isso não é tão difícil não é tão raro. Há inúmeras comarcas que não tem juiz. O juiz vai lá, é o substituto, o juiz que vai lá. O substituto dá prioridade a alguns processos com relação aos crimes mais graves. Muitas vezes os réus estão soltos. E aí ele prolata a sentença, fica lá sem cumprir o ato de intimação. E aí passa-se tempos. E aí o que pode acontecer é que pode haver uma mudança legislativa e aí alterar o sistema recursal. Então, no direito intertemporal, a lei que se aplica ao recurso é a lei que está vigente à época da publicação da decisão recorrível, pessoal. Decisão publicada, se aplica a ela aquela lei vigente naquele momento. Então, vocês percebam, a decisão publicada, mas a parte tem que ser intimada. É necessário haver intimação. Nesse caso aí, aplica-se a lei, quando a decisão for publicada, por conta do direito adquirido as regras recursais então vigentes. Direito adquirido as regras recursais então vigentes no momento da publicação da sentença. Ok? Esse é o direito intertemporal relacionado aos recursos.
E para a gente fechar aqui, pessoal, a teoria geral dos recursos, eu queria falar da classificação dos recursos. Uma classificaçãozinha bem simples. Ela trata aí de 5 aspectos com relação à classificação e referindo-se à obrigatoriedade, à fundamentação, à extensão, aos pressupostos de admissibilidade e ao objeto imediato. Por exemplo, com relação à obrigatoriedade, a gente sabe que o recurso pode ser voluntário ou de ofício. A gente sabe que se aplica aos recursos, na verdade, o princípio, via de regra, da voluntariedade. Nem acusação nem defesa é obrigada a recorrer. Só com a ressalva de que eu aproveito para relembrar, o recurso interposto do MP, ele não pode desistir. Artigo 576. Recorrer ao MP, ele tem que levar à frente. Não é obrigado a recorrer. O Ministério Público pode abrir mão do recurso, tanto ele quanto a defesa. Mas se recorrer, no caso o MP, só estou fazendo adendo para relembrar, aí ele não pode desistir do recurso. E o recurso de ofício, que em algumas situações, o juiz, ao prolatar a decisão, ele deve submetê-la à análise do tribunal. É uma condição aí na visão de muitos, é uma condição de eficácia e não um recurso. Mas, entende-se ainda que é recurso e o juiz tem a obrigação de enviar o processo ao tribunal para ser analisada a sua decisão. Quanto à fundamentação, o recurso pode ser de fundamentação livre ou de fundamentação vinculada. Fundamentação livre é aquela fundamentação que o recorrente, a parte recorrente, usa de qualquer fundamento para fundamentar e para justificar a sua tese de recurso. E aí tentar modificar a sentença. Modificar, anular, cassar, reformar. E fundamentação vinculada é aquela situação em que determinado recurso só pode ser fundamentado com base em determinado e específico dispositivo. É o caso, por exemplo, de apelação na hipótese do tribunal do júri, na hipótese de cassação, na hipótese de condenação do júri. Está lá no artigo 593 do Código de Processo Penal e somente naquelas hipóteses é que se pode fundamentar a apelação no tribunal do júri. Então aí se tem um recurso de apelação com fundamentação vinculada. Apelação com relação à condenação no tribunal do júri. Uma outra classificação é quanto à extensão da matéria impugnada, pessoal. Aí o recurso pode ser total ou parcial. Ele é total quando abrange toda matéria sucumbente. O acusado ou a parte recorrente, o MP, impugna toda a matéria de sucumbência. Por exemplo, ele foi condenado a uma pena de 10 anos, o acusado, e mais uma pena de prestação pecuniária. Ele recorre e impugna a prisão, a condenação com relação à prisão privativa de liberdade e a pena pecuniária. Então, recurso total. E recurso parcial é quando se impugna parte da sucumbência. A gente sabe que sucumbência é uma situação desfavorável à parte. Então, recorreu, se impugnou somente parte. No caso, no exemplo que eu dei, o réu recorreu e impugnou somente a pena privativa de liberdade. E se conformou com a pena de prestação pecuniária. Recurso parcial. Impugnou parte da sucumbência. Uma outra classificação que eu falei, quanto aos pressupostos de admissibilidade, o recurso pode ser genérico ou específico. Pessoal, recurso genérico é aquele que só precisa observar os requisitos de admissibilidade recursais genéricos, que são comuns a todos os recursos. Ao passo que o recurso, o pressuposto de admissibilidade específico, existente apenas em alguns recursos, ele deve ser observado, além dos pressupostos de natureza genérica, tem que comprovar esse pressuposto de natureza específica. Por exemplo, para ficar bem claro, o recurso extraordinário e o recurso especial, ele tem o pressuposto do pré-questionamento. Além dos pressupostos genéricos, tem que ser atendido esse pressuposto específico do pré-questionamento, sob pena de não conhecimento do recurso. A gente vai voltar a falar sobre ele também, mas é um pressuposto específico e que, se não for atendido, com relação ao recurso especial e extraordinário, o recurso não vai ser conhecido. E para fecharmos aí, pessoal, finalmente, a classificação quanto ao objeto imediato do recurso. O recurso pode ser extraordinário ou ordinário. Recurso extraordinário, pessoal, no caso aqui, quanto ao objeto, é aquilo
que está previsto de uma forma genérica com relação a todos os recursos e que pode ser impugnado por meio de qualquer um deles. Renato Brasileiro é bem claro com isso e nos diz que o objeto imediato, no caso aqui do recurso extraordinário, da hipótese com relação ao objeto ser extraordinário, se aplica a qualquer recurso. E os recursos ordinários, os recursos como um todo, que na verdade são aqueles recursos que mais são utilizados, recursos interstícios, recursos de apelação, eles têm aí um objeto imediato delimitado, um objeto imediato que devem ser caracterizados na situação concreta. Ok? Pessoal, essa aula é um tanto quanto mais curtas, por conta do que eu queria finalizar, como eu disse anteriormente, teoria geral dos recursos. Na próxima aula eu já ingresso aqui com recursos em espécie, começando por recursos em sentido estrito. Eu quero mais uma vez me desculpar com vocês, a coisa que é uma adaptação também que eu estou sofrendo, experimentando, estou realmente tomando gosto, mas há um processo aí de adaptação, aí eu preciso da compreensão de vocês. Já na próxima aula, eu acredito que esse final de semana eu já grave ela e mande para vocês, disponibilizem aí. A gente começa a tratar de recursos em sentido estrito, ok? Um abraço em todos, a gente se vê na próxima gravação.